E agora em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo muito especial. Estamos aí iniciando o mês de novembro, um mês muito importante, é um mês de conscientização, Novembro Azul. E o bate-papo hoje é com o doutor André Crepaldi, não poderia ser outra pessoa que deveria estar aqui com a gente, o senhor representa muito bem a classe médica, a uma nova visão da medicina humanizada na questão da prevenção e falar de câncer de próstata, saúde do homem, teria que ser doutor André Crepaldi. E eu te agradeço mais uma vez, doutor, por estar aqui com a gente, fazendo esse trabalho maravilhoso e sempre acrescentando na vida de todo mundo com muita informação. Muito obrigada. Obrigado, Elga, pelo convite. Acho que a gente tem boas coisas para falar nesse mês, né? Muitas coisas que são muito importantes, né, doutor? Principalmente para o homem. Tem a crença da questão do homem, da masculinidade, então isso aí carrega até hoje um pouco de omissão com cuidado com a saúde. Então o Novembro Azul veio para suprir essa necessidade. Mas iniciou com câncer de próstata, né, doutor? Mas hoje nós podemos dizer que o geral é saúde do homem, Novembro Azul. Exatamente. O objetivo é esse. Surgiu em 2003, aí a campanha na Austrália, com dois amigos num pub lá. Ai, tem toda uma história, doutor, eu não sabia. Chama o movimento lá, o nome foi Movember, combinando o novembro com o bigode de mustache, e aí ficou Movember, o movimento 2003. E aí de lá para cá, aquilo lá tomou a dimensão no mundo todo, né? E a gente hoje realmente fala de saúde do homem, porque o câncer de próstata é uma coisa, um dos problemas que podem surgir no homem. Mas a gente tem uma série de coisas a cuidar, a prevenir, e que a gente realmente precisa falar disso mesmo. Doutor, como já falamos várias vezes, a taxa de mortalidade de homem e mulher é discrepante, né? A mulher, ela tem essa atenção maior com a saúde, e o homem, devido a toda criação cultural, ele é um pouquinho mais omisso com a sua saúde. Isso vem mudando, doutor? Vem, eu acho que as gerações aí de 40 anos, 50 anos para baixo, está um pouco mais ligada, atenta. Que maravilha! Em prevenção, porque as outras gerações, não que não façam isso, acho que vem mudando, mas não era uma rotina na cabeça das pessoas. Vou fazer um exame preventivo. A maioria ia ao cardiologista uma vez ao ano, o homem. Verdade. Raramente ia o neurologista, né? E aí, pronto, acabou. Então isso vem agora realmente passando por mudanças e várias especialidades aí médicas indo atrás de prevenção, né? Então a gente tem o próprio geriatra, que não é só o idoso lá na fase final, né? Tem inclusive, eu vi que pode começar bem antes com o geriatra, né, doutor? Exatamente. E a gente tem a parte de nutrologia também, que realmente entra muito em prevenção nas atividades, na saúde da mulher aí, a gente tem toda a própria ginecologista indo nessa linha. Então a gente realmente está partindo para uma fase em que sim, a gente trata doenças, mas a gente quer mesmo prevenir. Esse é o... Doutor, você é oncologista e eu sei que a oncologia está evoluindo muito, a gente sempre está trazendo essa informação aqui para nossos telespectadores, mas o senhor foi eu acredito que aqui em Cuiabá, que é a figura que mais representa a questão da prevenção. Embora o câncer está evoluindo nos tratamentos, mas o senhor levanta essa bandeira muito veemente em relação à prevenção. Quando que isso aconteceu? Foi desde a época da faculdade? O senhor entendeu que isso era muito necessário? Eu acho que foi um pouco de mudanças a partir daí, porque na faculdade a gente sai com uma visão muito técnica. A gente acha que a parte humana é própria de cada pessoa, médico. Isso depois, do ser humano? É ser humano mesmo, eu acho que tem eu entendi. Todo um treinamento, acho que para isso, mas eu acho que vai muito do indivíduo. Acho que é uma coisa, eu acho que muito individual isso aí. E aí, com o passar dos anos, você vai vendo que, sim, a parte técnica
é o básico e deve ser o seu pilar. Você tem que estar sempre à frente, sempre estudando, sempre trazendo novidades. Mas isso isoladamente, no final, não é uma grande coisa num tratamento, principalmente do câncer, Sim. que o paciente necessita aí de proximidade do profissional de saúde, seja do médico, da equipe, e precisa de um cuidado humanizado. Então a gente, a partir daí, isso, não sei exatamente em que tempo isso vai mudando na nossa vida e realmente quando a gente montou aí a Oncolog, o objetivo é esse, né? É um dos pilares, né, doutor? O senhor montou a Oncolog já com essa filosofia e da prevenção. E muitos olham o problema do câncer, que sempre está aumentando, olham, falam, nossa, os oncologistas, eles não, como é que eu posso dizer, eles simplesmente tratam, para eles não é interessante trazer a questão da prevenção. E não é assim, né, doutor? A Oncolog, ela bate duro em cima da questão da prevenção. Exatamente. Para evitar o problema, antes que ele se instale. Exatamente. Isso é muito importante individualmente para a pessoa que tem a doença, para os familiares que têm esse convívio, que vão ter um diagnóstico precoce e assim vai ter a cura e menos efeito colateral. Para um sistema de saúde, isso é fantástico, você ter a prevenção, seja ele público ou seja ele privado, do que você já chegar numa fase em que a gente vai fazer um tratamento que a gente chama de paliativo muitas vezes, de controle de doença. E aí, Novembro Azul, por exemplo, a gente fala de câncer de próstata, dos tratamentos, de tudo, mas medidas como atividade física reduzem até 60% do risco de câncer em comparação com os que não têm atividade física. E é uma medida relativamente simples, depende do indivíduo. Ele vai fazer conforme a sua restrição. Ah, não posso correr que eu tenho problema no joelho. Vai nadar ou vai andar de bicicleta, vai fazer outra coisa. Caminhada, não é verdade? Então são medidas assim que a gente sempre está insistindo e elas são comprovadas no câncer de próstata, por exemplo, que são medidas de controlar o peso e fazer essas atividades. E não é muito, 30 minutos, 3, 4 vezes por semana. Não é virar atleta, né, doutor? Não, como o senhor, você é atleta. Já está mais do que prevenido, né, doutor? Mas a questão muitos confundem a atividade física com esse momento de todo mundo buscando vida fitness por beleza. Exatamente. Eu acho que o ser fitness hoje está muito associado ainda com a questão do físico, da beleza, da vaidade, mas as pessoas esquecem o mais importante, que ele é um dos pilares, não digo o mais importante, mas um dos, em relação à saúde e longevidade, né, doutor? Exatamente, porque uma coisa vai levar a outra. A pessoa está fazendo atividade física, geralmente não vai se exceder tanto na alimentação, na bebida alcoólica. Sim. Acaba que uma coisa vai puxando a outra. Vai cortando, se fuma, vai... não quero mais. Não quero mais. E aí as mudanças realmente vão acontecendo e aí aquilo lá passa a dar uma sensação de bem-estar, que quando começa a ter dores, mau humor, tudo é o contrário. E aí aquilo se torna uma rotina a partir daí. Então, e não é de um dia para o outro, a gente sempre fala para o paciente, não faça atividade física. Então quando você começar, se prepara, vai ter dor, vai ter mau humor, vai ter tudo. Senhora, uns 3 meses de adaptação no mínimo, não é verdade? Exatamente. Mas depois que você se adapta, nossa senhora, aquilo faz parte da sua vida, você é outra pessoa, sua disposição é outra, o seu corpo funciona de uma maneira muito melhor, ele responde melhor a tudo, não é verdade? Exatamente, e reclama quando para. Ele fica pedindo. Né? Agora, falando de atividade física, a alimentação também é um dos pilares da prevenção, né, doutor? A alimentação é muito... Lógico, você que coloca na sua boca. Você tem que fazer boas escolhas, mas tem que saber fazer, né? Então é importante você saber o que faz mal. Exatamente. E, não é verdade? Nesse caso aí da prevenção, alimentação são tudo que vem da terra, alimentos naturais mesmo. Nada de processado, nada de industrializado. No mundo ideal seria o melhor dos mundos, né? Mas, especificamente para o câncer de próstata ou saúde do homem que a gente está falando, eu acho que algumas das coisas, a comida é muito gordurosa.
Então, o homem gosta. O homem gosta. O homem gosta de comida gordurosa. Na realidade, o homem, ele gosta de comida, né? Exatamente. E aí ele quer comer e ele não tem essa preocupação, não vou comer. Mas tem homem que não come nem alface, salada, doutor. Isso é verdade. O pessoal o cuiabano antigo não tinha o hábito não, fala não, salada não. Não é verdade? Era com farinha, ou farofa e pronto. Farofa, feijão, arroz, uma carninha e pronto. Exatamente, mas realmente a gordura, hoje já se sabe que ela aumenta o risco da pessoa ter um câncer de próstata. Então, é vilão mesmo, é então, vilão a gordura. Mesmo. Então, nunca mais vou comer gordura. Não, vai de vez em quando, fim de semana, sai da dieta, mas se você conseguir aí durante o mês inteiro fazer, na maioria das vezes, uma dieta mais saudável, né? Reduzir um pouco, não acrescentar aí óleos na comida, tentar fazer grelhado. O óleo é muito importante nós falarmos sobre ele. O óleo de cânula, né, de girassol, esses óleos não naturais, normais aí que você encontra no supermercado, eles são venenos mesmo, doutor? São inflamatórios, né, que de modo geral, então acaba piorando a formação de placas de aterosclerose, deixando o corpo mais, a gente chama, inflamado, aí, com risco maior de doença. A gente necessariamente não precisaria disso, né? Precisa de muito pouco. Ou a banha. A banha é melhor do que... É melhor. É menos mal ou é, tipo assim, falar, não, é melhor mudar? Não, é melhor do que usar esse tipo de óleo aí na alimentação, industrializado, tudo. Hoje já se encontra mais, né? Porque houve toda uma fase, né, de tirar a banha do mercado, entrar agora está inserindo novamente. E agora está voltando com essa de ter esses produtos para comprar, porque antes não tinha para comprar no supermercado, por exemplo. Não tinha, mas agora tem. Agora tem. Está lá embaladinho, bonitinho, a banha, que é que todo mundo conhece mais. Fora a banha, azeite. Azeite extra virgem. Extra virgem. Óleo de coco, você tem também a possibilidade de usar. Óleo de coco também não deve ser tão fácil encontrar em qualquer supermercado, mas tem. Mas tem. E se puder usar o menos possível... Na realidade tem que diminuir o óleo, né? Exatamente. Mesmo sendo banha, azeite ou óleo de coco, pouco. Pouco, acho que a maioria das pessoas tem um costume, né? É igual o sal. Gostoso, né, doutor? Essa comida não está brilhando e está sem sal, né? Eu acho que tem que acostumar com os outros temperos. E é tempo para isso, porque tem que ir mudando o paladar. Vai mudando muito. Doutor, prevenção, como eu conversei com o senhor um pouquinho antes de nós iniciarmos a entrevista. Falar de prevenção, geralmente a gente foca na alimentação e atividade física, porém vai mais além. E eu quero bater um papo em relação a esse além, mas podemos, inclusive? Podemos. Vamos dar uma seguradinha. Eu vou chamar um intervalo, mas é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta hoje, recebendo ele, doutor André Crepaldi, nesse mês especial, um bate-papo mais que especial ainda, falando de saúde do homem, Novembro Azul, né, doutor? Tão importante trazer o homem para esse compromisso com a sua saúde, com ter amor próprio, entender que ele precisa também, não é verdade, se cuidar. Exatamente, voltar a pensar nele, né, porque... muito tempo fica pensando em trabalho, família, e aí esquece Isso é um estresse, né, doutor? Nós finalizamos o bloco anterior, eu quero falar sobre isso, da questão da saúde mental do homem. Porque é muito importante isso, porque tudo começa aqui e materializa, né? Exatamente. E o homem, ele vem com uma carga de responsabilidade muito grande e ele não tem essa atenção. Não só o homem mais ainda, mas eu acredito que as pessoas estão adquirindo esse conhecimento em relação à saúde mental e a importância que isso tem agora. Inclusive, a pandemia acelerou um pouquinho isso. Eu acho importante nós falarmos sobre isso. Mas vamos finalizar a prevenção, como nós finalizamos no bloco. Falando de prevenção, todo mundo olha, prevenção, atividade física e alimentação. Mas existem hábitos diários da nossa vida que a gente pode inserir e, de repente, faz bem, vamos dizer assim. Vamos falar dos básicos. Panela de teflon, por exemplo, que faz parte aí da casa de muita gente, a sua mãe vai cozinhar lá uma comida, a panela que não gruda é de teflon. É
É prejudicial isso mesmo, doutor? A gente pode fazer outras escolhas? É melhor? Vale a pena? Eu acho que a gente voltar aí para a parte antiga, né? Existe muita coisa com relação a isso, de que solta algumas substâncias tóxicas e aí você poderia fazer escolhas por algumas outras, de cerâmica, por exemplo, que é uma coisa fácil, de barro, que tem algumas... A de ferro também solta um pouquinho do ferro, mas... Tanto que muitas pessoas usam ela quando estão com anemia, gostam de fazer de vez em quando. É verdade. Então tem, assim, e a de alumínio, tem algumas delas que realmente podem soltar mais alumínio e deixar... Nossa, mas não então já tá uma lista aí que solta, né, doutor? Mas tem uma, assim... Porque ela aquece, né, doutor? Ela aquece, e aí você vê. As de alumínio você vai vendo que ela vai afundando. Assim, aquilo, as antigas vão estar... você vê que, tipo, as de teflon, você vai olhar no fundo da panela, já não tem mais. Aquilo foi para algum lugar. Exatamente. E nós consumimos, então tá intoxicando o seu corpo de alguma forma. A gente tem um monte de coisa na nossa vida moderna, né? Vamos enlouquecer, né, doutor? Você fica realmente meio enlouquecido aí se pensar em todas. A gente tem algumas, esse tipo de panela de teflon, alumínio, que pode realmente ter algum malefício aí para o organismo, né? Estou falando algum porque depende da quantidade que vai fazer, de aquecimento, de tudo. Não é ficar em pânico. Nossa, eu tenho uma panela assim, o que eu vou fazer na minha vida, né? Gente, eu estou me matando. Não é isso, né, doutor? Não é isso. Acho que se puder ir mudando para algumas outras outras como a gente opções, falou, né, sim. de cerâmica, tudo. É válido? É válido. É uma dos cuidados, mas não adianta você fazer isso e botar um monte de óleo dentro da panela. Então, se a gente deixar aqui e fazer o outro, aí você já realmente melhora, mas eu acho que é um pouquinho de cada vez. Uma das coisas importantes é o plástico. Plástico, é verdade. Algumas coisas de plástico, a gente aquecer, seja no micro-ondas, por exemplo, uma situação comum eram as mamadeiras antigamente, que as mães aqueciam no micro-ondas ou até às vezes dentro da água. Sim. E aquelas antigas tinham uma substância, que é o bisfenol, que era realmente tóxico. E hoje você já encontra isso escrito na mamadeira, que ela não tem essa substância. Então, assim, durante a nossa evolução, a gente, como homem, vem tendo muitas coisas boas, muita modernidade, muita industrialização. E depois de algumas décadas, a gente descobre que aquela lá não era tão boa, e a gente hoje está partindo para o mundo do quê? Da simplicidade, né? É verdade. Da avó, bisavó que fazia as coisas. Sim. Que a gente acabou de falar, com banha. Comida de verdade. Comida de verdade. Agora, tudo isso é uma dificuldade para o mundo moderno, né? O estilo de vida... Doutor, perfeito. A rotina, a nossa rotina. É difícil inserir esse comportamento na rotina agitada que todo mundo tem hoje, principalmente os homens. Tá certo que a mulher está conquistando seu espaço também, está nessa mesma pegada e cada vez mais, mas o homem... Também. Já ele, a vida inteira, desde que ele nasce, a responsabilidade em relação a essa questão de fazer acontecer está inserido, né? Exatamente. O homem e a mulher aí nesse caminho, né? A mulher que tem cuidado muitas vezes do marido, do filho, do cachorro e aí ainda do trabalho e à noite ainda tem que fazer isso tudo de novo. É verdade. Mas ainda tem aquela sensação de cuidado. O homem não. Não, exatamente. O homem ele não tem atenção com ele. Não. Ele geralmente, a gente fala aí, nós estamos falando de novembro, quando é o ideal começar com 50 anos pelo menos, né? E às vezes é o primeiro momento que o homem vai ao médico, né? Porque a mulher já começa no ginecologista. Não, é uma rotina, é verdade. Você tem que, pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, você está lá fazendo o seu preventivo. E o homem não tem isso, ele nunca. Só se ficar doente de alguma, né? Hoje que começou um pouco mais isso, a buscar a saúde. Às vezes esse homem gosta de uma atividade física, começa a buscar médicos para fazer exames para isso, né? Ter aquele acompanhamento. Mas de um modo geral, não. Ele vai há 50 anos, a mulher vai falar para ele, está na hora de você ir fazer seu exame. Não quer ir ainda, não é verdade? E aí que começa a fazer os exames preventivos. É importante isso. A gente está falando de medidas de hábitos de vida, mas os exames na próstata, quando são diagnosticados precocemente, você tem quase 100% de cura.
se diagnosticar uma doença. Então, não vou procurar o médico porque eu não quero achar a doença. É melhor que, se for achar, que ache precocemente e fique curado, sim, do que esperar, 60 anos, 65 anos, e já ter um diagnóstico de doença avançada, sem medida já de cura, né? Sim. O câncer de próstata, ele, que é o nosso tema principal aqui também, porque o índice é alto, né? Mas ele hoje em dia pode-se dizer que, descobrindo precocemente, ele é 100% curável. Sim, próximo a 100%, a gente sabe disso, as doenças iniciais que são localizadas lá dentro da próstata, realmente existe uma série de tratamentos, desde cirurgia até radiação para eliminar essa doença, sim, e que realmente curam. E nem que, talvez, se descobrindo antes, eu não sei, o senhor me diz, nem precisa chegar a quimioterapia, radioterapia. Exatamente. Quanto antes você descobre, melhor. Mesmo o sistema do câncer de mama da mulher. Exatamente, mesma coisa. E o inicial da próstata, hoje a gente pode ter basicamente 2 tratamentos, que é ou retirar, vai lá e tira, e aí as cirurgias são as cirurgias hoje abertas, são as cirurgias robóticas, e que são totalmente eficientes, né? Ou esse mesmo tumor inicial, ele pode ser somente irradiado, ou seja, a radiação vai tratar sem retirar o tumor, que tem uma taxa semelhante de cura a longo prazo aí. Então, esses 2 tratamentos hoje são considerados padrão aí no tumor de próstata inicial. E ainda, para confundir, existe um outro tratamento, que não é um tratamento. Existem pacientes mais de idade, que muitas vezes fazem um diagnóstico de uma doença que a gente chama pouco agressiva. Esses pacientes podem, muitas vezes, conviver com a doença e acompanhar. O nome disso... Mas tipo monitorando? Isso, chama-se vigilância ativa. Por que isso? Se você pegar na população de homens, com 70 anos, em torno de 20% a 30% vai ter câncer de próstata. E alguns, eles vão falecer de outra coisa e quando vai investigar, tinha também o câncer de próstata. Ou seja, o câncer, ele convivia com o homem nesse momento. Então, por isso que é tão complexo aí o tratamento do câncer de próstata, porque existem tumores pouco agressivos que convivem, e aí tem esse nome, vigilância ativa. O que é isso? É o homem ter o diagnóstico, discutir com o seu profissional de saúde, seu médico, que, não, eu não vou operar porque ele não é agressivo, mas eu tenho que ficar ativamente acompanhando. É mais difícil, porque tem que estar frequentemente indo ao médico, tem que fazer exames. Então, essas 3 situações hoje no mundo existem, e quem vai ler, às vezes o homem teve um diagnóstico recente, vai ler e acha esse tratamento, isso é a vigilância. Sim. E que existe, é atual, tem várias descrições disso, e que é uma opção aí. Doutor, existe aí um preconceito, um receio por parte dos homens, porque muitos, fora o diagnóstico, que é o toque retal, né, que é algo que os homens, muitos deixam de fazer por causa que o exame mais efetivo é esse, que já faz um check-up anual, né, e já mata essa questão, né, doutor? Mas tem a questão muitos dizem que os homens que sofrem, que têm esse problema de câncer de próstata, eles reduzem a masculinidade, a virilidade, isso procede? Não procede, assim, o que pode ter, seja com a radiação ou com a cirurgia, durante o procedimento afetar a ereção. Sim, bem isso. Então esse distúrbio pode acontecer. Essas cirurgias mais modernas, robóticas, têm reduzido, mas ainda tem isso. Acontece casos ainda. E esse distúrbio de ereção não significa que o homem não vai ter prazer. Ele pode usar de outras alternativas. Hoje tem prótese peniana, medicações injetáveis, medicações orais para controlar. Então, assim, é uma alteração que pode ocorrer, mas não vai, de forma alguma, tirar a masculinidade do homem. Ele vai continuar se sentindo.
só que ele vai tendo ter que usar prazer, de outras... sentindo da mesma forma, e tem recursos para resolver isso, a questão da ereção. Então, realmente é um medo, é um tabu. É um tabu, muitos não querem nem falar sobre isso, porque ele acha que está se diminuindo perante o próximo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E é importante realmente falar sobre isso, que tem alternativas e disponíveis hoje em vários locais. Que tem uma qualidade de vida ótima. Então, ótima. Assim, efeitos colaterais de tratamento sempre existem, né? Então tem que se pesar que tipo que vai fazer de tratamento e buscar realmente a prevenção, porque 1 em cada 6 homens a partir de 50 anos pode desenvolver durante a vida. É alto, né? É alto, é muito alto demais, doutor. Então todos têm que estar atentos e lembrar isso. A prevenção é importante, o diagnóstico precoce é muito importante também. Doutor, fora o câncer de próstata, existem outros problemas também que o homem tem que estar atento. É a questão cardíaca, né? O homem vive sob pressão, tem a glicemia, eu já falei hipertensão, tem várias câncer de pênis também, e outros tipos que o homem tem que ter essa atenção. Podemos falar um pouquinho sobre isso? Sim, com certeza. E depois com saúde mental também, vamos fazer mais um bloco? Com certeza. Então tá bom, doutor André. Vamos dar aquela paradinha, mas voltamos rapidinho. Estamos de volta hoje falando de saúde do homem, câncer de próstata. Não podemos, né, deixar de enfatizar esse tipo de câncer que mais, infelizmente, matam muitos homens ainda, né, doutor? Porém, falamos aqui de prevenção, para que antes da doença acontecer, na verdade, já que esse índice é alto e já que o homem, quanto mais velho, e a gente quer ficar, né, quer viver mais, né, doutor? Algum momento da vida pode desenvolver, então é importante falar de prevenção. Então já falamos de prevenção, falamos do câncer de próstata, tratamentos, né, e todas as opções que com a modernização da medicina e da tecnologia está trazendo de opções para a gente, então não precisa ter medo em relação à masculinidade, virilidade, ereção. E podemos falar de outros tipos também, doutor? Sim, com certeza. Fora, eu sei que o câncer de pele é o que mais atinge os seres humanos, tanto mulher quanto homem. No caso do homem, depois é o câncer de próstata. Isso, próstata, colo retal, né? Colo retal. Que é extremamente importante. Sim. E aí a gente volta à prevenção, que nas medidas de prevenção e diagnóstico precoce, a gente tem hoje um exame de colonoscopia, que é um exame, que é uma endoscopia, que por baixo faz todo o estudo do intestino. E você consegue aí detectar pequenos tumores. E já retirar, né? Tem exame que já retira na hora. Na hora, o endoscopista na hora já faz a ressecção daquilo, tira, manda para análise. Então, às vezes pega pequenos pólipos, que são verrugas ali que são essas que vão desenvolver. Então, faz parte também hoje do check-up do homem, acima de 45, 50 anos, começar a fazer esse tipo de exame. Sim. Que sempre foi esquecido também. Deixava, o homem, de modo geral, deixava de lado, né? Sim. Mas tem que fazer também. Tem que fazer um check-up, né, doutor? Tem que uma vez por ano, tem que inserir isso na vida. Exatamente. Das pessoas, dos homens principalmente, né? A mulher, ela já... A gente comentou, já botar no aniversário, né? É no aniversário, isso mesmo. Né? Então, próstata, colo retal, tem o câncer de pênis também, né, doutor? Câncer de pênis é um tumor incomum, mas é um tumor muitas vezes relacionado a algumas coisas, a infecção pelo HPV, né? E também por alguns hábitos de higiene, tudo, principalmente alguns tipos de população tem esse tipo de pouco cuidado. Sim. E aí acaba, é um tipo de tumor que muitas vezes... É totalmente ligado à higiene também, então isso é importante chamar a atenção, chamar né? a atenção. E aí a partir daí, muitas vezes é necessário até uma amputação dependendo da localização, tamanho. Então é um tumor... agressivo. Raro. É raro, é menos comum, né? Não é um dos tumores comuns, a gente tem colo retal, tem de pulmão. Hoje, na sua rotina, doutor, é muito difícil o senhor receber algum problema? Muito difícil. Olha que notícia boa, não é verdade? A gente tem, na saúde pública, no hospital ligado ao SUS, a gente tem uma incidência um pouco maior, mas mesmo assim não é um tumor comum. A gente está falando aqui de colo retal, de próstata,
tumores de pulmão, que aí também voltamos aos hábitos, né, de hábitos, cigarro, né, prevenção. São escolhas daí sua, né? Exatamente. Porque o homem também, agora, ainda bem que isso veio mudando, mas o homem era o que mais fumava. Exatamente. As propagandas sempre foram glamurosas, né? Homem viril, muito poderoso, Hollywood tinha umas forte, lindas. fumando um cigarro bonito, não é verdade? Exatamente, sempre foi assim. E hoje não. Apesar disso, ainda tem muito jovem que fuma, né? E esses cigarros agora? Festas, não, doutor, tá uma febre desses cigarros eletrônicos, que agora até quem não fumava o cigarro normal, fuma o cigarro eletrônico. É um problema, porque o que acontece? As indústrias todas compraram a maioria das indústrias de eletrônicos, né? Porque quando viram essa migração, foram para lá. Mesmo que não faça tão mal, eles têm muitas vezes causam alterações alérgicas, dependendo do que você põe ali, pode dar tem essências, né? Inflamação crônica. E tem a própria nicotina que vicia. E aí, daí para partir para o cigarro normal é um passo, porque a pessoa começa fumando aquilo ali e se torna um vício. Num dia não tem aquele lá, vai lá e compra um cigarro normal, porque tem nicotina e pronto. No caso, tem os aparelhos eletrônicos que não tem nicotina, tem alguns que não tem. Mas é tão prejudicial quanto o cigarro ou não? Porque é uma dúvida muito grande ainda que as pessoas têm. E a febre tá tão... Tipo, você vai em todos os lugares, tem alguém com esse cigarro eletrônico. A grande maioria tem nicotina. Acho que deve ter pouquíssimos que não tenham nicotina, porque é a maneira de viciar a pessoa naquilo ali. Sim. De sentir ali, acelerar, mais ligado, tal. Que é o efeito da nicotina, é próprio disso. O prazer, né? Exatamente. Que ela... E de dar uma acelerada, como o café, tudo, a nicotina tem essa função. Mas a pessoa rapidamente perde aquilo ali e quer fumar de novo. Então, e vai, fica o tempo todo com aquilo na mão. Comparativamente, vai fazer tão mal que isso? Pode ser que não, mas às vezes a quantidade que ela fuma de nicotina é muito maior que um maço do outro. Com então, certeza. Aí, porque vai fumando aquilo ali, 1, 2, numa noite, então... Vixe, jovens... 1.500 tragadas. Tem uns que você compra para noite, 1.500 tragadas. Exatamente. De verdade. É assim que é mensurado lá. E tem um que é eu esqueci o nome desse, que é o maior, que faz uma fumaça gigantesca. É o narguile? Não, é um eletrônico. É um eletrônico também? Eu esqueci o nome, que também, aquilo ali... Mas essa fumaça, ela é prejudicial também? Para algumas pessoas, Porque sim. As pessoas têm a ideia de que o cigarro não tem a combustão, não está queimando, então não prejudica. Certo, mas ele tem substâncias que podem fazer a irritação do pulmão, e a grande maioria da toxicidade é pela adição aí da nicotina, e acaba de partir daí... Tem toxicidade. Tem toxicidade. Você vê como a indústria do cigarro foi inteligente. Tirou a questão do cheiro, porque é um cheiro até agradável. Sim, você tem fica várias com gosto essências, agradável, essência. Tirou o cheiro, que era algo que incomodava. Ai, todo mundo está com cheiro de cigarro. Né? Tirou o fogo, a combustão, que a pessoa ficava com medo. Nossa, eu estou puxando esse cigarro aqui que está queimando, estou prejudicando a minha saúde. Então... E inseriu um produto que todo mundo quer daí. Exatamente. E vicia da mesma forma. E tem toxicidade. Tem toxicidade. Aquele produto americano lá, que houve algumas mortes que foram com uma dessas substâncias que tinha um pouco de tipo de um óleo dentro desse líquido, que aí teve algumas mortes que interromperam a produção americana. Foi há 6 meses, 1 ano atrás, não me lembro mais quanto tempo. Então, assim, algumas vezes você não sabe de onde que vem esse produto, né? Principalmente os que compram. Por aí, você por não aí, sabe... tá entrando numa festa, tem muita gente vendendo. Exatamente. Eu estou prestando atenção nisso. E é algo que realmente se instalou. Sim. E é importante falar, é melhor não, né, doutor? É melhor não. Para quê? Já tem tanta coisa que a gente está falando. Nós estamos falando até de panela, né, doutor? Aí panela, a pessoa vai e fuma cigarro eletrônico. Produto de beleza, de tudo, né? O senhor lembrou de algo importante. Até os próprios produtos de beleza. Tem produto desodorante, shampoo, produto de beleza, tem uma substância que é o... Parabeno, né? Parabeno. Isso é preocupante, doutor? Isso aí seria geral, homem, mulher, todo mundo que faz uso. Faz uso. Os são produtos de higiene, né? São produtos derivados de petróleo, podem ter algumas alterações.
Estou falando pode porque depende da quantidade, da pessoa, da absorção, que pode ter alguma alteração na parte que a gente chama endócrina, que são os receptores do organismo que podem estimular demais. E aí você pode, por exemplo, pegar um tecido mamário, estimular demais e levar a um tumor? Teoricamente, sim. Então a gente tem hoje uma série de produtos aí que por teoria, aí, podem ser maléficos, né? Quanto a gente menos se expor, melhor. E aí, além disso, você vai pegar um cigarro eletrônico, pegar uma outra coisa, então... Você fala, nossa, estou preocupada em usar desodorante, eu vou fumar, não é verdade? Exatamente, exatamente. Então, acho que a gente tem aí tem que dar uma atenção. Né? Nós temos saúde, a gente tem que agradecer e temos que cuidar dela, né, doutor? Exatamente. Existem hábitos que podemos inserir na nossa vida, informação em primeiro lugar, porque infelizmente nós somos estimulados diariamente através aí de vários produtos que têm seus benefícios, porém tem os malefícios também, que ao longo prazo pode trazer um problema. Exatamente, eu acho que na vida moderna aí dos milhares de afazeres, um deles tem que cuidar do corpo, né? E da mente. Cuidar do corpo. E da mente, porque é verdade. Se não cuidar de você, do seu corpo, como é que você vai fazer tudo que você tem durante a semana, durante o mês? Não consegue. E durante o dia, não dá. Então, eu acho que é dedicar um tempo a isso, tornar isso um hábito, né? Sim. E a partir daí, realmente, vai ter uma vida melhor. Doutor, antes de finalizarmos, né, já estamos ficando com o tempo esgotado, mas vamos falar um pouquinho da saúde mental do homem. O homem, ele já tem esse problema, que nós estamos conversando sobre isso, essa omissão com a sua saúde, de fazer os seus preventivos, fazer os exames, da sua questão física. Imagina a mental, não é verdade? A mental sempre foi um tabu, né? De, não vou no psicólogo, geral, psiquiatra, porque eu não sou louco, eu não sou louco, não é verdade, doutor? Exatamente, então, e isso no homem é mais acentuado, eu vejo na minha especialidade, quando a gente encaminha para o psicólogo, né? Não preciso disso, não tem... Não. É verdade. Então, ele rejeita na hora? De cara, a grande maioria. Não, eu estou bem, não preciso... Então, é uma coisa que... Assim, o homem, ele internaliza tudo, ele não se abre. É difícil ele chegar e falar, olha, eu estou sentindo isso. Eles acreditam que demonstra algum tipo de fragilidade. Exatamente. E não é. Se conseguisse entender o quanto você descarregar e falar vai trazer uma leveza para a vida. Não é verdade? Com certeza. E a gente viu aí nessa pandemia, a quantidade de pessoas que ficaram com problemas, acentuaram os problemas mentais ou criaram nessa pandemia. E a gente tem que cuidar, o homem, falando aqui do novembro, ele tem que cuidar realmente da sua saúde mental. E se precisar de ajuda, vá, né? Não tem esse tabu. Com certeza. Tipo, quebre essas amarras, né, esse tabu, busque conhecimento, se informe, porque eu acredito que a informação, ela transforma. Você ter esse conhecimento, você se desliga de várias crenças, vários estigmas, né, doutor? Exato. E a saúde mental, outra coisa que, para nós finalizarmos, eu quero frisar. O corpo é único, né, doutor? Não separa o físico do mental, não é verdade? Exatamente, a gente... às vezes acaba criando algumas coisas, né, ou descarregando no corpo, né, Ele materializa no físico, se você está com um problema aqui. É muito comum, estou com estresse, estou começando a sentir com dor na região do estômago. Sim. Que a gastrite, que é muito comum em pessoas que estão estressadas, descarregadas, tudo. E assim vai por várias partes do corpo que a gente não percebe, né, estômago é uma que a gente comumente queixa, mas existe um monte que a gente não está vendo por dentro e está sendo descarregado uma série de coisas ali. Sim. E que tem que tentar se policiar aí para certos estresses e tudo. Doutor, olha, eu só tenho que te agradecer por esse seu tempo, que eu sei que é um tempo precioso. Diariamente o senhor está aí ajudando muita gente, né, trazendo muitas novidades em relação a tratamento também. Nesse momento que é delicado na vida das pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, então eu sei que a sua rotina é pesada e o senhor sempre está aqui contribuindo com a gente, trazendo muita informação e proporcionando essa mudança na cabeça das pessoas, né, através do conhecimento. Muito obrigada. Obrigado, Elga, é sempre bom estar aqui e estamos à disposição.
Com certeza, logo, logo já estou ali, doutor, tem um horário na agenda? Muito obrigada mais uma vez e até a próxima, doutor André. Obrigado, Elga. E o Elga e Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente? Já fiquem ligadíssimos agora. Pegue o seu celular e aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela. Vá direto ao nosso Instagram, fale diretamente com a gente. Ou para o nosso canal no YouTube, reveja essa entrevista e tem um conteúdo fantástico lá à sua disposição, à sua espera. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.